a gente entra num período da humanidade agora, especificamente, tá? Onde vocês estão vendo aí? Tá. Onde a coisa começa a ficar bem diferente, né? O que está acontecendo, tá? Então, eu passei do Irã, a gente vai entrar agora nas enchentes do Brasil para depois eu chegar nessa parte final que engloba todos os assuntos, tá? Então, o Brasil está passando por uma série de enchentes e a gente se aproxima de um período que quando ele realmente estourar, a coisa vai ficar feia. Vai ficar feia. Tá? Vai ser frio extremo no hemisfério norte, muita chuva e muita enchente no sul e a savanização da Amazônia. Esse fenômeno a gente fala dele, é um estudo que a gente tem, é um dos conteúdos fechados que nós temos, que é o Apocalipse das Estrelas, que eu tenho junto com o senhor Eduardo do canal Yeshua. Tá? O link está na descrição, é só você entrar ali, tá? Apocalipse das Estrelas, que é o nosso estudo sobre inversão magnética, tá? Link tá lá, tá R$29,90 por mês só, e a gente faz uma live toda sexta-feira, uma live, tá? Uma live por semana, já tem mais de, acho que já tem umas quase 50 lives, mais de 50 lives lá, 50 e poucas lives lá já. 48, a gente já passou de 7 esse ano, né? 7 ou 8, enfim. Tá? Mas tá bem interessante, o link tá na descrição. Então, basicamente, o que a gente começa a entrar agora é no colapso da AMOC, que é o sistema de correntes do oceano. O que acontece? Para você entender bem resumido, tá? Você tem as águas frias embaixo, as águas mais quentes em cima. E elas têm um ciclo, basicamente. Elas circulam e geram as correntes marítimas, né, as marés e tal. Com o derretimento das calotas polares ali, o que acontece? Vai criar uma camada no meio e vai parar essas marés, meio que para a respiração do oceano, dos oceanos. É como se fosse a respiração dos oceanos, ela vai parar, vai diminuir, e isso vai criar grandes problemas, assim, gerar coisas muito, muito complexas aí, tá? Então, as pessoas vão ter que se mudar. Já está acontecendo isso, né? Aliás, se você mora numa região que sempre alaga, assim, o recomendado é que você se mude, basicamente. Tá? Não vou ficar meias palavras, não. Tenta se adiantar, sabe? Vai, assim, não faça nada no desespero, faça com calma, mas faça, tá? E vá para um local um pouco mais alto, que não acumule tanta água, né? Mesmo que você fique na mesma cidade, tá? Porque a tendência é essa mesma, não tem volta mais. Tá? As coisas não vão voltar a ser como era antes. Esqueça. Tá? Já passou desse ponto. A gente já chegou num ponto sem volta nesse sentido. Então, o que você pode fazer é procurar se adaptar um pouco mais. Ficar em posições melhores, mais estratégicas, né? Se você tem possibilidade, tem uma segunda opção, tem um local mais retirado, uma chácara, um local mais alto, né? Se você tem essa possibilidade. Se você não tem, tenta ficar num local estrategicamente um pouco melhor, tá? Não vai ficar alagando cada vez que chover, porque vai chover bastante. Tá? Essas mudanças aí. Ok? Então, as enchentes no Brasil, então, elas estão relacionadas a esse processo, que é que ocorre junto com a inversão, tá? É paralelo, acontece, a gente tem atividades solares mais intensas, a inversão que ocorre, e também a questão das alterações climáticas. Existe também a anomalia do Atlântico Sul, né, essas anomalias que são relacionadas ao campo magnético da Terra, mas o resultado que vai desencadear a coisa toda é o colapso da AMOC, e é previsto já, isso vai acontecer, não é assim, se acontecer, não, você já sabe que vai acontecer, e vai acontecer entre 2025 e 2075. Então a gente já entrou na faixa que tudo pode descambar, tá? Isso é 100% de certeza que vai acontecer, não é eu teorizando, sou eu teorizando, não, os cientistas já falaram isso há muito tempo, e antes falava assim 2100, agora já se fala em 2075, e as últimas
os últimos relatórios já falam em 2050. Então, entre 2025 e 2050, tá, se prepara que o bagulho vai ficar louco. É só isso, tá? Em outras palavras. Não quer dizer que tudo vai acabar, né? Quer dizer que as coisas vão ficar mais intensas. Vão acabar sim, em algum momento, tá? Agora eu vou entrar aqui na questão. Bom, o Jim Carrey, né? Para quem viu ali a situação do Jim Carrey é o seguinte, tá, pessoal? Bom, o Jim Carrey apareceu muito diferente, né? Alguns dizem, o pessoal tá achando ele muito diferente, que ele foi apareceu para receber um prêmio lá de cinema, né? E aí o pessoal começou a falar que ele foi substituído, tá? Por causa dessa imagem aqui, ó, basicamente. Tem o vídeo lá, realmente está muito estranho, né? Eu não vou explicar. Eu já vi vários vídeos sobre isso. Até a Rô perguntou se eu queria fazer um vídeo sobre isso e tal, né? Porque o pessoal tava comentando bastante, mas assim, eu sinceramente eu não tive paciência de fazer. Tá? Porque tem que contar toda essa historinha, isso é coisa tão batida já, né? Assim, para explicar e daí falar que daí apareceu um cara lá que é especialista em disfarce, ele mostrou uma máscara e brincando que era ele que tinha ido lá. Não, mas assim, deixa eu te explicar uma coisa. Bom, isso aí sempre aconteceu, né? Essas coisas sempre aconteceram, tá? Então, acontece, já aconteceu. O que pode ter acontecido é que Jim Carrey estava falando demais e deram um sumiço nele. Ou simplesmente o cara engordou, basicamente, né? Mas isso não quer dizer nada. Isso aqui é simplesmente só uma fofoca que se tornou viral, tá? Então, se você pegar aqui essa foto, por exemplo, dele aqui, ó, tá? Você vê que ele até parece que até se você pegar o cara engordou, ele ficaria mais ou menos assim. Mas pode ser que não seja mesmo, pode ser que ele tenha sido substituído, né? E essa é uma questão interessante, porque realmente ocorrem essas substituições, tá? Isso sim, né? Então, o que ocorre, tá, pessoal? Para você entender, agora para a gente chegar no ponto mais importante aqui, que é a questão da simulação, tá? Bom, existe uma teoria que foi popularizada pelo filósofo Nick Bostrom, tá, em 2003, que propõe que a nossa realidade possa ser uma simulação computacional avançada criada por uma civilização pós-humana ou por seres mais evoluídos, mais avançados. Aí as ramificações a partir dessa hipótese, elas são muitas. São extraterrestres, são divindades, é o Criador, é Deus, junto com os anjos, é o pessoal. Bom, é uma civilização pós-humana. As máquinas da Matrix, como no filme, aí as possibilidades estão abertas, né? Tá. Agora, basicamente a ideia, né, ela é que se sociedades avançadas puderem simular universos inteiros, é estatisticamente provável que estejamos em uma delas. Então, assim, vamos supor que isso é possível de ser feito? Então quer dizer que a gente pode estar numa dessas simulações, simples assim, né? Basicamente você pode estar num grande Roblox ou num Minecraft mais aperfeiçoado, tá? Seria isso, né? Então, e o que ocorre? Basicamente, a coisa ela caminha para uma direção. A direção é aquela que a gente viu na série, no livro, né? E filme de George Orwell, 1984. Então a coisa ela descamba para um controle absoluto, tá? Ela descamba para um controle absoluto nas mãos de algumas potências ali, tá? Só um pouquinho, deixa eu só colocar a imagem aqui. Que você vai ter, especialmente aqui na região da América, o domínio do Big Brother, o grande irmão, né? Até brincar que nessa live, né, se você é um brasileiro
padrão, né, daquele que quer saber sobre o Zé Felipe, como que é o nome? Ana Castela? Ana Castela é o nome da mulher lá? Do Zé Felipe, a ex do Zé Felipe. A Virgínia, se você quer saber dessas coisas, o BBB, quer saber dessas coisas, tá? Fique tranquilo, né? Nós não falaremos delas. Bom, boa noite, professor, dá uma olhada na pergunta que fiz no chat, por favor, Léo BR, deixa eu verificar aqui. Tá, Léo, só um pouquinho. Obrigado pela colaboração no Superchat, tá? Valeu, tamo junto. Deixa eu só verificar aqui. Tá. Deixa o seu like, tá, pessoal? Por gentileza, deixar o like lá. A sua pergunta, deixa eu perguntar, ela foi pergunta normal, não foi superchat, né? Porque senão ela aparecia em destaque aqui para mim. Deixa eu verificar aqui. Léo. Tá. Acho que é essa daqui, né? Deixa eu colocar ela em destaque aqui. Pessoal, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like mais uma vez, tá bom? Vamos bater lá, sei lá, 1000 likes aí. Sei que não tem tudo isso de gente assistindo ainda, mas nós vamos chegar lá. Léo BR, eu tô tentando procurar sua pergunta aqui, tá, Léo? Ela não tá aparecendo aqui dentro do meu... Ah, apareceu. Acho que é essa aqui, né? Então vamos lá. Boa noite. Lembro que você comentou em uma live sobre viagem astral. Tem uma amiga que afirma que foi levada em projeção e ela afirma que viu a Terra igual as fotos da NASA. Fiquei na dúvida. Será que... Né? Bom, vamos lá. Explicar isso aí. A projeção astral, tá? Ela mescla muito daquilo que a gente projeta também. Tá? Ela tem a ver com a nossa imaginação projetada, criando a realidade ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos como num sonho, só que de forma mais lúcida. Tá? Então, num sonho você vai ter essas visões, basicamente, essas percepções, né? É como se, enfim, você vai ter uma realidade experimentada ali que ela se baseia na sua capacidade de percepção naquele momento relativa à sua mente, basicamente, tá? Então, assim, então não quer dizer muita coisa. A pessoa vai ver um monte de coisa que, na verdade, nem, as coisas não são exatamente do jeito que ela está vendo, tá? Você está vendo formas se revelando ali. E as formas estão criando a si mesmas naquele momento. Elas são, assim, quando você fala de seres, são consciências projetadas. Tá? Não é exatamente uma coisa que é aquilo ali definitivamente. Tá? Se você vê um ser muito avançado, evoluído ali, você não vai ver ele na forma real dele. Tá? Você vai ver ele numa forma que ele aparece ali simplesmente e que você é capaz de perceber. É mais ou menos como o espectro da luz visível. Então, assim, a pessoa viu, quer dizer muita coisa, tá? Ela tá viajando na própria mente, não esqueça disso. Então, se a mente dela tá condicionada dessa forma, ela vai ver dessa forma, tá? E o que as pessoas veem fora do corpo é realmente verdade, acho que eu já expliquei, né? Ou seria somente uma projeção. Projeção de acordo com a percepção da realidade que já pré-estabelecida no subconsciente. Foi exatamente o que eu te respondi, né? É exatamente isso, tá? Então é só uma projeção. Então agradeço aí, tá? Pelo superchat, Léo. E é isso aí, basicamente. Tá? É uma forma de experimentar a realidade pela mente. Tá? Não é assim a verdade absoluta. Não, é simplesmente você tá vivenciando. Imagina que a realidade. Tem um cientista, tem um canal até do YouTube que tem o nome desse cientista, me fugiu o nome dele agora, é um físico, né? Então, basicamente, tá? Ele diz o seguinte:
Se você fosse analisar a realidade, você não seria uma pessoa normal. Você seria como quadros que vão se formando. Então, no final das contas, você seria como uma grande serpente, que cada parte sua vai ficando atrás. Então, são projeções, quase que imagens que você vai imprimindo na realidade. Quando a pessoa, e você vai movimentando e vai ficando, cada parte de você vai ficando atrás. Isso, segundo essa teoria física, né, você seria como que você estaria vendo um grande ser serpentino ao longo do espaço-tempo, tá? Se movendo ao longo do espaço-tempo. Então, não tem a ver com a serpente réptil, tem a ver com a forma que você se enxergaria se você fosse pegar depois e tirasse uma foto do espaço-tempo como num cubo, futuramente, as suas impressões ficariam ali daquela forma. Basicamente, quando a pessoa acessa o astral, ela está acessando isso também. Ela está acessando essas realidades. É como se fosse um mundo invertido. Por que quando você... Para você entender bem fácil. Quando você viu a série Stranger Things, para quem já assistiu Stranger Things, bem famosa e tal, quando você acessa, quando você vai nessa série e você vê o mundo invertido, como que é o mundo invertido? É igual o nosso mundo, mas ele tá tipo abandonado. Ele ficou todo abandonado, caótico, sujo, escuro, não tem mais luz. É como se fosse um local que você viveu, saiu dali e deixou abandonado, basicamente. Então, ele foi uma criação que não está associada ao momento presente. Então, ele vai deixando, ele fica como que um eco dele lá por um tempo, até que ele deixe de existir completamente. Então é isso, basicamente. Tá? Quando a pessoa vai acessar o astral, ela está acessando esse tipo de coisa. Então é por isso que você vai ter ali alguns autores, né, especialmente pessoal do ocultismo, né, que vão falar essas coisas, né. Isso aí eu explico melhor lá no curso Metafísica, Mistérios Não Ditos. Mas eles vão falar que é possível criar essas realidades. Para isso, eles vão ter que buscar matéria para alimentar essas energias e criar esses mundos paralelos, né? Então, ou sustentar eles por, de uma forma específica, por mais tempo, né? Enfim. Então, seria isso. É difícil para a gente entender, porque como eu falei, a gente está como se estivesse dentro de um Roblox. Então, você enxergar fora do Roblox é complicado. Fora do Minecraft, da vida real, fora da simulação. Então, é como você tá jogando, pega aqueles jogos antigos, né? Aí entra na questão do ponto, aí 2D plano, 3D, 4D, etc. 5D, e aí vai. Então, a dimensão que a gente experimenta é só até aquela que a gente percebe. Agora, se você estivesse numa dimensão maior, você atravessaria. Você poderia sair por dentro do meu coração e rompendo o meu ser a partir de mim, por exemplo. Percebe? Então, porque é um ser que vem de outra dimensão. Né? Existem certas limitações, eles geralmente não vão fazer isso. Para fazer isso, existem certos mecanismos, né? É possível, mas não é uma coisa comum. É uma coisa que já foi bem trancada, bem selada, bem fechada para não acontecer. Né? Agora, evidentemente que existe essa simulação, esse processo, né? Por algum motivo maior, né? Vamos falar assim. Tá? Acredita que estamos vivendo o final dos tempos? Perguntou Line. Sim. Tá? E-mail do Márcio. Alguém tem e-mail do Márcio? Pode mandar para ou pode mandar para marciopichel@gmail.com, tá? Do jeito que tá ali no meu nome aparecendo na tela aqui. Deixa eu ver se aparece. É marciopichel@gmail.com, tá? Pichel. Não, não é o Michael Talbot, não, tá?
que você falou, o pessoal falou Carl Sagan, não sei se o pessoal tá respondendo o que eu perguntei, né? Beleza, Léo. Vamos ver aqui. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro o nome desse físico aqui, que ele tem essa teoria que eu falei, que é bem interessante, tá? Se vocês quiserem ver depois. Eu vou ver se eu localizo aqui. Só um momentinho. É que eu tô inscrito até, só que eu acho que eu tô inscrito com outro canal. Aí eu não vou conseguir ver agora. Deixa pra lá. Não vou conseguir ver agora. Tá. Então, bom, a gente tá... a teoria de que Jeová o comentário, não, isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é ampla e facilmente refutado por qualquer direção. Mas eu nem vale a pena entrar nessas discussões aí, porque não tem nem como, é fora de lógica, ela já nasce controversa, né? Porque as duas figuras existem diferentes nas escrituras, que são as fontes originais desses conceitos, né? Eu acredito piamente que estamos vivendo numa simulação. Bom, dentro lá do nosso conteúdo da esfera, tá? No curso Metafísica, que é um dos conteúdos que tem lá, mais de 550 aulas, né? Eu falo bastante sobre essa questão, né? Inclusive a possibilidade de você ver isso, tá? A experiência que eu já tive vendo isso, tá? Vendo esses códigos, vendo essa situação toda, tá? Então, bom, eu explico ali, né? Deixa eu acho que eu fechei alguma coisa aqui. Tá? Screen share. Janela. Eu vou mostrar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o selamento de criaturas em pedra, né? Que é bem interessante. Antes, eu só vou comentar aqui sobre a esfera, tá? Que é o nosso conteúdo fechado do Instituto São Brandão, tá? É um pacote completo com 7 cursos raiz, os 7 cursos raízes, né? Mais de 550 aulas, biblioteca milenar, lives semanais, 3 anos de acesso. Link está na descrição, tá? Você clicou aqui, entrou na esfera, ou você caindo aqui direto já, tá? Entrou na esfera. Você pode parcelar até 12 vezes no cartão. Te dá 3 anos de acesso, ok? E é bem completo mesmo, fora as lives semanais que a gente tem toda quarta-feira às 8 da noite. Porque assim, os temas estão tão absurdos. Eu vou mostrar aqui para você. Eu vou mostrar aqui o nível do conteúdo que tá. Entrou lá. Então você entrou ali e tal. Essa aqui é a plataforma. Tá? Essas aqui são as lives. Quem tá só na esfera não vai ter esse acesso aqui, vai aparecer preto e branco, tá? Porque essas aqui são as lives do livro, Viagens dos Navios de Salomão, Rio das Amazonas. Tá? Então teve a primeira live na terça que vem tem live, dia 17 também. Então começa daqui para baixo. Então aqui são as lives da esfera. Tá? Então a gente fala de tecnocracia, nova ordem mundial, multipolaridade, eurasianismo e atlantismo, a era dos bunkers, elites, bunkers, Hollywood, portos espaciais, enfim, e aí vai para frente. Aqui entra na parte a fábrica de seres escondida entre nós, já deu um grande salto, né? Então a gente vai entrar em situações extremamente complexas, fora a todos esses conteúdos aqui, tá? Cada um desses aqui é um módulo, não é uma aula, é um módulo, que tem várias aulas ali dentro, tá?
Então aqui é outra história do mundo, verdadeira história do Brasil, tá? E geopolítica avançada, mais para frente tem o conspiratório, que tá bem legal também, os arquivos, né? E metafísica. Tem mais conteúdo aqui para baixo, tá? Mas vamos parar aqui no metafísica. Aí geralmente eu falo dessas coisas em detalhes. E eu vou falar em algumas lives da Esfera, mas principalmente aqui, porque a Esfera, basicamente, ela tem lives semanais e todos os 7 cursos raízes do Instituto São Brandão. Tá? Então, aí, a gente usa... O que acontece? Esses 75 módulos, com 550 aulas, eles são a base do conhecimento. Então, o que eu falo, basicamente, tem a ver com tudo isso que já foi falado nessas lives anteriores. Essa parte de metafísica, geralmente eu vou falar aqui nas lives secretas aqui. As últimas proibidonas ali, tá? Então, enfim. Essa parte fala mais ali, né? Bom, então agora eu vou começar a explicar. Então essa parte sobre viver em uma simulação, eu explico um pouco aqui no Metafísica, né? Eu explico bem até, na verdade. Que quando você... É possível. Por que o pessoal falava tanto em números, né? O pessoal falava em números de Pitágoras, por exemplo. Pitágoras vai falar sobre números. Então a base dos conhecimentos fechados ali, todos eles são baseados em geometria e números. Números, geometria, números, geometria. Tá? É isso, basicamente. Então é a estrutura por trás da realidade. Francis Bacon falou sobre a tecnologia da luz. Né? Então, existe uma tecnologia que os seres celestiais do passado conheciam, e quando alguns caem, descem à Terra, eles passam segredos para as mulheres humanas. Eu falo disso também no curso A Outra História do Mundo, sobre o tempo em que os anjos ensinaram segredos às mulheres humanas e aos homens, né? Então, enfim, então a gente tem essa questão da simulação, tá? O que isso quer dizer? Tá? E como que isso vai se relacionar com isso que a gente está falando aqui, agora, né? Então, como eu falei, a ideia é que se as sociedades avançadas pudessem simular esses universos inteiros, é estatisticamente provável que estejamos em uma delas, né? E não necessariamente na realidade base. Tá? Isso é uma teoria, é uma hipótese, né? A teoria da simulação. Essa hipótese ela ganha tração, né, força, com avanços em computação quântica, que permitem modelar cenários complexos de forma eficiente. Né? Então, a física quântica, a computação quântica, ela não vai mais trabalhar com códigos binários lineares, né? Ela vai trabalhar com muitas ou infinitas possibilidades ao mesmo tempo, certo? Então, ela se entrelaça também com conceitos de loops temporais, tá? Loops no tempo, falhas na Matrix, né, que a gente vê algumas coisas bem estranhas, e viagens no tempo. Tem uma série interessante para quem gosta de assistir, chama-se Travelers, ou Viajantes, né? Travelers. Ela está em inglês mesmo, o título dela mesmo na Netflix em português. Estava na Netflix, não sei se ainda está, mas é interessante para explicar isso aí. Tá? Tem também uma série chamada Dark, que também fala disso. Tá? Desses buracos para realidades alternativas, tempo, passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo, em linhas diferentes, linhas temporais diferentes. Tá? Então, por exemplo, nós somos seres multidimensionais vivendo em uma realidade tridimensional e através do tempo também. Então a gente tem um pouco de quarta dimensão que a gente ainda começa a compreender. Tá? Quando a gente fala que nós somos multidimensionais, fica difícil você entender o que isso quer dizer. Isso quer dizer que você está experimentando e vivendo e criando a realidade ao mesmo tempo em vários níveis, mesmo que você não tenha consciência disso nesse nível que você se encontra agora,
na terceira dimensão e terceira e quarta dimensão, tá? Dentro da concepção de 4D como sendo o tempo, né? O espaço-tempo. Então você tem o espaço-tempo. Espaço-tempo é uma coisa só, entrelaçada. É uma coisa só. É um hipercubo. É um cubo em movimento, que nasce a partir de si mesmo a todo instante. Tá? Então, isso está acontecendo. Agora, você experimenta outras realidades que elas são superiores, apesar da sua incapacidade de lidar com elas com a mesma destreza e percepção que você consegue nessa dimensão. E você vivencia isso inconscientemente, às vezes em sonhos, por exemplo. Você tem experiências em dimensões superiores, mas você não tem a consciência disso ainda. A gente ainda não tem essa consciência, a gente tem vislumbres, tá? Mais ou menos seria isso. Então, bom, nesse sentido, a gente vê que essa experiência, essa realidade, né, ela ocorre para todas as direções. Ela não é uma coisa linear. Então, no processo de expansão da vida e de manutenção da existência, apesar do caos ao seu redor, e aí eu te chamo para ver um outro filme, vai anotando os filmes aí, tá? Filme chamado Torre Negra, A Torre Negra. Tem um vídeo sobre esse filme aqui no canal até, A Torre Negra. É bem interessante. Ela traz um conceito que ele se enquadra com aquilo que a gente fala dentro do Formate no Instituto São Brandão. A ideia de continuidade física do universo e mundos paralelos como literalmente mundos ao lado, né? Então, mas tem um ponto ali que é interessante. O filme A Torre Negra. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Quando a gente quer achar que a gente não encontra, né? Espera aí. Bom, basicamente você tem o atirador, né, o cara. Deixa eu mostrar aqui. Já achei. É esse vídeo aqui. É um vídeo até já tem 4 anos que está aqui no canal. Vou mostrar na tela para você. É esse filme aqui, ó, A Torre do Fim do Mundo, tá? O Fantástico Mistério da Torre Negra. Ela seria o equivalente ao Monte Meru, né? Aquela montanha magnética que aparecia nos mapas de Gerardus Mercator do Polo Norte, e que no filme ela funciona como uma montanha que sustenta o campo eletromagnético que mantém a vida na Terra, tá? Então a vida, ela existe no mundo Terra por causa da Torre Negra que sustenta esse campo, basicamente. Então existe um grupo que vai tentar destruir essa torre, afetar essa torre, né? E em certo momento, deixa eu só passar essa propaganda aqui. Em certo momento, tá? Esse aqui é o personagem, né? Principal, o pistoleiro. Ele é de um autor chamado... Não é o C.S. Lewis, não, tá? O C.S. Lewis escreveu um livro também com esse nome, mas não é o mesmo. É do Stephen King. É do livro do Stephen King, O Pistoleiro. O Stephen King é um desses caras da elite que sempre passou muita coisa codificada, tá? Como Walt Disney, Nikola Tesla fez parte, Thomas Edison fez parte, é o pessoal da Plus Ultra, aquela sociedade bem
secreta, né, bem desconhecida, que mantém o segredo das terras além, dos mundos ocultos, tá? Então, o Stephen King, então ele escreveu O Pistoleiro. O Pistoleiro basicamente era um cara que vaga entre esses mundos e tal, e para tentar protegê-los, né? Tá? Então, esse filme aqui, ó, é O Fantástico Mistério da Torre Negra, Plus Ultra Monte Meru. Eu vou colocar no chat aqui para você salvar aí se você quiser depois assistir, tá, pessoal? Vou colocar aqui no chat. Tá? Ó, coloquei umas 5 vezes ali, aí já fica aparecendo ali, é só você abrir e salvar para ver depois. Tá? Então, se você não viu ainda esse vídeo. Então aqui ele está explicando o seguinte, tá? Existem uns seres que são anticósmicos, né? Que eles tentam invadir essa realidade, porque simplesmente eles são anticósmicos, eles são o puro caos. Eles querem destruir, eles não querem construir, não querem ordenar. Então a torre ela funciona como um campo de força que afasta esses seres, né? Aí ele coloca uma aranha ali representando, né? Exemplificando ali como se fosse esse ser. Ele pega o bicho ali, desenha na tela, desenha na areia, né, na terra, um círculo, como se quase uma fatia de pizza ali, né? Enfim, para quem pegou a referência, e basicamente o ser começa a entrar ali, né? E quando a torre enfraquece, tá? Os seres conseguem invadir, esses seres anticósmicos, tá? Então eles aparecem no filme também, eles existem, né? Então é bem interessante, é bem legal, tá? Recomendo que vocês vejam esse vídeo e o filme A Torre Negra, tá? A Torre Negra, se eu não estou enganado, ela tá em cartaz na Netflix. Dá uma olhada lá. Tá? Eu acho que tá em cartaz na Netflix. Esses dias aí eu fui pesquisar um filme e acabei achando A Torre Negra. Então, tenho quase certeza que tá em cartaz. Tá? Vale a pena aí. Bom, ok. Então, por que eu falei tudo isso? Para explicar o processo da vida, né? O processo da vida ela acontece em várias dimensões. Então, a gente está trabalhando nesse processo, consciente e inconscientemente. E esse processo está trabalhando em nós. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós trabalhamos para manter esse processo acontecendo no cosmos, aqueles que estão fazendo isso há mais tempo, de forma mais elevada, né? Que seria basicamente a ordem que a gente chama do divino, sagrado, anjos, né? Enfim, eles estão fazendo isso também conosco, mas em um nível dimensional superior. Tá? A gente tem palavras limitadas para compreender isso, né? Que são palavras ali como espiritual, céu, inferno e tal, mas basicamente são conceitos antigos para as pessoas na sua capacidade da época poderem entender. Hoje, com o avanço da nossa capacidade cognitiva e mais conhecimento sobre a realidade em si, e aí eu me refiro à física quântica, computação quântica, avanços científicos de fato, a gente consegue ter uma compreensão que nos permite assimilar essas ideias dentro de uma percepção mais próxima, mais elaborada, porque a realidade é complexa. Então, não adianta a pessoa vir com... por exemplo, eu sou contrário àquelas teorias mirabolantes, respeito quem acredita e tudo, né? Mas, por exemplo, aquela teoria, a Terra é só a Terra é um plano debaixo de um mar, e aí é só aquilo ali, é físico, o Criador está lá em cima. Porque assim, não é bem assim, porque, veja, essas coisas, esse é um raciocínio extremamente simplista. Então, nós temos que ser simples em relação à vida, porque a simplicidade tem a grande sabedoria, mas, ao mesmo tempo, nós não temos que ser simplistas, tá? Então, o que é ser simplista? É você chegar e olhar assim, para mim, por exemplo, ó, vou falar assim, ó, você tá me vendo aí, tá? Eu sou simplesmente pó da terra, tá? Porque a Bíblia tá falando que eu sou pó da terra. Não, beleza, você pode falar isso. Não, eu posso até citar isso. Eu sou vaso de barro, eu sou, enfim.
Mas hoje a gente já tem capacidade de compreender isso de um nível muito mais aprofundado, e de fato isso é interessante. Tá? Então a gente tem que entender a complexidade da existência. Com uma mente simplista, você nunca vai alcançar os grandes mistérios, tá? A sabedoria, a imensa sabedoria de Deus, que é mais alta que a nossa. Tá? Então, basicamente, é isso.